Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e o programa de hoje está simplesmente imperdível. Dave Castro lançou um comunicado bombástico, o TCB anunciou uma parceria com o Copasur que já vai movimentar o campeonato desse final de semana. Falaremos também de um caso de doping envolvendo uma brasileira e o CrossFit Games Masters. E para fechar, falaremos de todos os detalhes envolvendo o Wodapalooza Socal, campeonato que aconteceu neste final de semana e colocou os melhores atletas do mundo frente a frente. E no Socal tivemos um detalhe importante: Tia Claire Turner não performou bem e eu vou explicar todos os detalhes para vocês nesse programa. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. Vamos começar o programa de hoje falando do importante comunicado feito pela CrossFit no final da semana passada. Se você é um integrante um pouquinho mais antigo aqui do canal do Odd News, desde que as datas do Open de 2026 foram divulgadas, eu venho falando a vocês que a última semana do Open bate exatamente com o final de semana de competição do Wodapalooza Miami. E aí a gente levantou várias suposições, os comentários desses vídeos aqueceram de maneira incrível e vários de vocês me disseram que tinham dúvidas do como aconteceria essa conciliação de datas. A CrossFit poderia sim realizar o último workout do Open dentro do Wodapalooza Miami, facilitando assim a vida dos atletas, porque vários atletas competem nas duas competições, ou os atletas iam ter que decidir em qual competição participar em 2026. E todas essas dúvidas surgiram porque a organização do Wodapalooza vem tomando decisões conflitantes com a CrossFit. No ano passado, eles se desafiliaram da marca, a CrossFit não sanciona mais o Wodapalooza. E o Wodapalooza anunciou uma mudança importante no calendário deles, que no ano que vem eles vão executar o campeonato em março ao invés de janeiro, como sempre foi antes do Open. Agora pro ano que vem eles sabiam que a data podia sim conflitar com o Open. Mas a CrossFit fez um anúncio importantíssimo que está aqui ao lado. Dave Castro veio a público dando o braço a torcer e dizendo que vai executar um workout do Open dentro do Wodapalooza, para que os atletas tenham a oportunidade de fazer os dois campeonatos. Eu achei uma decisão sábia da CrossFit, ela volta a unir a comunidade nesse mar de incertezas que vivemos. E pra gente que é telespectador, foi muito interessante, porque a gente vai poder ver um grupo seleto de atletas que vão estar no CrossFit Games fazendo o 26.3 no modo full. E agora vamos falar de outro importante anúncio que aconteceu neste final de semana, mas agora aqui no CrossFit Brasil. O TCB anunciou uma parceria inédita com o Copasur e a partir desta temporada 2025, ou seja, do evento deste final de semana do TCB, os dois melhores homens e as duas melhores mulheres da categoria Elite ganham uma vaga ao Copasur de 2026. Os dois campeonatos se uniram para melhorar o cenário competitivo brasileiro. Outro ponto importante desse anúncio é que provavelmente na temporada 2026 os dois campeonatos compartilhem a mesma classificação online. Isso é muito interessante, que vai unir muito a comunidade. Mas sempre lembrando que eles têm que respeitar a regra do Copasur, que segue uma regra pautada no CrossFit Games, porque é um campeonato que vale vaga para o Games. E agora eu gostaria de levantar um ponto e pedir a opinião de vocês. Eu realmente não sei como funcionaria uma classificação online para os dois campeonatos. O primeiro ponto é que a CrossFit não abriria mão do Open para classificar para o Copasur. E o segundo ponto é que o TCB também não abriria mão da sua classificação online, que é amplamente renomada, todos os juízes veem os vídeos, tem uma ampla aceitação da comunidade do Brasil e dá um bom retorno para o TCB. Então aqui eu não sei como é que eles vão chegar numa logística que agrade os dois lados, mas eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que o Open vai ser o campeonato que vai classificar para os dois eventos? Vocês acham que a classificação online do TCB é o que vai classificar os atletas para os dois eventos? Ou vocês acham que os atletas vão ter que fazer o Open para depois fazer a classificação online do TCB para depois serem alocados nos dois eventos? E agora eu gostaria de apresentar a vocês um novo patrocinador aqui do Odd News, a Fit Games, que é a solução ideal para vocês organizarem os seus campeonatos de CrossFit e de Hyrox, com muita inovação, praticidade e custo zero. Tudo centralizado em uma só plataforma, desde a venda das inscrições, a criação das provas, a geração automática dos cronogramas e das súmulas. Além disso, uma página especial para o seu evento com um leaderboard atualizado em tempo real para os seus atletas. Venha fazer parte do time da Fit Games, aonde os melhores eventos acontecem. E agora vamos falar de um caso de doping no CrossFit Games Master. A atleta brasileira Gabriela Azevedo veio a público nas suas redes sociais no final da semana passada, comentando que ela testou positivo no exame antidoping realizado no CrossFit Games.
Só para a gente lembrar, os 5 primeiros atletas de cada categoria foram submetidos ao exame e a Gabriela foi a 5ª colocada da sua categoria. No vídeo que está aqui ao lado, Gabriela explica que recebeu um e-mail da CrossFit confirmando que ela testou positivo no exame antidoping e que ela teria 72 horas para recorrer. A atleta disse que não vai recorrer, que ela aceita a punição e vai cumpri-la por completo. E o exame antidoping serve para que o atleta compita teoricamente em igualdade com os demais. E quando você faz uso de uma substância que eleva a sua performance, que está no livro de regras da WADA, você está tendo vantagem sobre os demais atletas e isso é errado. A atleta veio a público assumindo o seu erro, ela fez um trocadilho interessante, falando que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória e que ela vai pagar a punição da CrossFit. E agora só o último ponto nesse assunto. Eu não estou passando pano para atleta, nem para as atletas, porque eu quero falar tanto da Gabriela quanto da Patrícia, que foi pega no Copa Sur. Eu acho que as duas atletas me mostraram um ponto positivo em toda essa situação, que após elas terem sido pegas, as decisões que elas tomaram, eu não estou aqui para julgar ninguém, elas assumiram a responsabilidade por seus atos. E eu acho esse ponto importante e que vale se ressaltar. E agora vamos falar do evento que movimentou o cenário do CrossFit mundial, o Wodapalooza Socal, que aconteceu neste final de semana e colocou vários atletas do CrossFit Games frente a frente para determinar qual era o melhor time, o time da América do Norte ou o time do resto do mundo. Eu achei o evento super legal, esse formato de time dá certo para essa competição. Eu achei que neste ano os atletas estavam muito empenhados em ganhar. No evento do ano passado eu senti um corpo mole, parecia que era uma exibição, mas nesse ano eles vieram com sangue nos olhos, entregaram 100% e tornaram a competição um grande espetáculo. E se eu puder mencionar apenas 2 pontos negativos que eu pude observar nesse evento, o primeiro deles foi em relação à transmissão. Eles demoravam muito para divulgar o link da transmissão e isso fazia com que a gente não soubesse exatamente o horário que ia começar. E o segundo ponto é que eu não gostei muito do sistema de pontuação, ele variava a cada prova. É óbvio, ele foi avisado antes para os atletas, então os atletas sabiam que tinham provas que tinham mais peso que as outras, mas eu não gostei, fiquei perdido em vários momentos assistindo a transmissão. Na parte competitiva, os atletas deram um show. Nas 3, 4 horas em que durava o evento, eles entravam várias vezes na arena, às vezes individual, às vezes em dupla, às vezes em trio, às vezes em quarteto. Só pra gente lembrar, os times eram compostos por 8 atletas e eles podiam escolher as melhores variações para cada prova. E o time da América do Norte começou a competição muito forte, largou na primeira colocação após o primeiro dia. No segundo dia, o time do resto do mundo deu um show, assumiu a liderança e chegou para o último dia com 1 ponto na frente do time da América do Norte. Mas com um domingo perfeito, o time da América do Norte abriu uma boa vantagem, venceu quase todas as provas do domingo e se sagrou o grande campeão. Só para a gente lembrar, é a segunda edição desse formato de competição e é a segunda vez que o time da América do Norte vence todos os atletas do resto do mundo. E como destaque individual da competição, eu coloco o Guilherme Malheiros, que deu um show nesse final de semana. Venceu a prova de carga, como ele já é de costume, ele é o rei do barbell, mas ele venceu várias outras provas individuais, como uma com snatch de 120 libras, um dumbbell. A prova do tiro ele me surpreendeu muito, ele foi muito bem. O evento da corrida na Salt Run ele conseguiu ganhar do Dallin Pepper no último dia, então ele deu um show no evento inteiro, fora que ele movimentou muito a torcida, ele foi um cara muito engajado. Outro destaque, principalmente da categoria masculina, foi o Justin Medeiros, que conseguiu o troféu, que é um troféu de MVP, que foi uma homenagem feita a Lazar Duquet. Então ele recebeu esse troféu como um grande atleta do final de semana. Uma decepção nesse evento, para mim, foi a performance de Tia Claire Tumin. Eu vou colocar um vídeo para vocês aqui do lado, que mostra ela participando do primeiro evento da competição. E eu nunca vi isso. Era uma prova com todas as atletas mulheres competindo na mesma bateria. E ela conseguiu ficar em último. Eu nunca tinha visto essa performance tão negativa da Tia. No segundo dia ela fez um dia melhor, mas ela estava muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. Levantaram-se 2 suposições para a performance dela estar abaixo. A primeira delas é que ela estava tendo um rebote do CrossFit Games, das competições, que tirou um pouco o pé. E eu acredito que essa tenha sido realmente o que fez ela performar tão mal. Outra suposição é que o pessoal já vem aventando desde a época do Games, é que ela estaria grávida de um segundo filho. Lá antes do CrossFit Games, a filha dela apareceu com uma camisetinha escrito irmã, e as pessoas começaram a ventilar, pô, por que a filha da tia está com uma camiseta de irmã? Então tinha essa especulação e agora as pessoas estão querendo dizer que isso é verdade. Eu não acredito nessa hipótese, porque se ela estivesse grávida não tem por que ela esconder, ela podia dizer e podia se afastar da temporada. Mas que ela estava irreconhecível esse final de semana, ela estava. Ela não foi a campeã que a gente estava acostumado a ver. E como curiosidade desse campeonato, eu gostaria de levantar 2 pontos. O primeiro deles é que tivemos a volta da natação em águas abertas, 2 atletas só nadaram no percurso.
então um de cada time. Nós não tivemos a transmissão dessa prova, então a gente não pôde ver como é que foi a logística, a gente só viu que eles nadavam com uma boinha, pelo que o Instagram da competição mostrou. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a prova final, onde tinha um confronto entre dois atletas. E um dos confrontos que eu achei muito interessante foi o do Gui Malheiros com o Dallin Pepper. Eles tinham que correr 500 metros na Salt Run em um certo tempo. Eles levaram, se eu não me engano, menos de 2 minutos para fazer os 500 metros. Depois eles descansavam e faziam 50 burpee over the bar. Eles levaram 1 minuto e 30 para fazer os 50 burpees, número absurdo. E no final eles faziam 50 calorias na bike da Rogue. E por incrível que pareça, Dallin Pepper fechou as 50 calorias em 1 minuto. E ele se tornou pela segunda vez o rei da EcoBike. Estamos caminhando para o final do programa de hoje, mas eu tenho alguns recados importantes para passar para vocês. O primeiro deles é que eu vou competir neste final de semana no TCB do Guarujá. Então se você for competir ou for acompanhar, assistir o campeonato, venha conversar comigo. O maior presente que o CrossFit me deu foi me conectar às pessoas e será um prazer conversar com todos vocês. Podem me chamar a qualquer momento se eu estiver com outras pessoas, se eu estiver indo competir, não tem problema algum, eu não tenho essa pressão pós-prova nenhuma. Se você não vai para o TCB do Guarujá, me siga no Instagram. Eu vou tentar compartilhar o máximo de conteúdo possível que eu conseguir nesse final de semana. Eu ainda não sei como será a cobertura do canal, provavelmente eu faço um vídeo entre sexta e sábado e um vídeo depois de domingo com o encerramento da competição. Mas ainda é uma surpresa para mim, eu não competi ainda num campeonato de 4 dias como o TCB e eu não sei como é que o meu corpo vai se comportar e como é que eu vou conseguir acompanhar as provas. Então eu não quero prometer nada para ninguém, mas eu vou tentar, vou levar toda uma estrutura de comunicação para poder tentar passar essa experiência para vocês. E agora eu gostaria de fazer 3 pedidos para vocês. Tá? Eu tenho 3 patrocinadores, então eu gostaria que vocês clicassem no Instagram de cada um que eu vou deixar na descrição desse vídeo e seguissem eles nas redes sociais, tá? Eu tenho o patrocínio da Hércules Funcional que me acompanha desde o começo do canal. Nessa semana eu fechei um patrocínio oficial com a Fit Games, eu já falei dela nesse programa. E tenho também o apoio da GoWear, que me mandou 2 camisas personalizadas, incríveis, com estampas maravilhosas, e eu já disse para vocês, o site deles tem algumas estampas que me surpreenderam muito. Só de rolar a página eu já dei muitas risadas com várias frases motivacionais, eu adorei. Então eu deixo aqui para vocês, eu vou deixar também o site deles, para que vocês possam, na Hércules Funcional, comprar os produtos da marca, na Fit Games, que possam se inscrever, se cadastrar no site, quando for fazer um evento, vocês usarem a plataforma para se comunicar com o seu atleta, é muito interessante, e a GoWear, para vocês acompanharem as estampas incríveis que eu falei para vocês, e fazerem os pedidos de vocês. Beleza? Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal do Odd News. Por favor, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os conteúdos que eu posto aqui no canal. Ah, e ativar o sininho, para não perder nenhuma informação do meu, do seu, do nosso Odd News. Acabei meu treino aqui e queria aproveitar para falar para vocês que eu queria falar um assunto bem delicado, que é sobre o games. Eu fiquei em 5º lugar, né? E não sei se todos sabem, mas até o 5º lugar a gente vai e faz o teste de doping, né? Eu fiz. E ontem eu recebi o e-mail do resultado desse teste e deu positivo. Então, eu tenho 72 horas para me contestar. Eu não vou contestar. Eu errei e vou arcar com as consequências. Tem um ditado que diz que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Exatamente isso. Vou colher o que eu plantei. Então, o que acontece? Eu quis tornar isso agora público, porque vai sair, todo mundo vai ficar sabendo, mas é um assunto que diz respeito a mim. Eu não sou atleta, eu não vivo disso, eu não ganho dinheiro com isso, eu não tenho patrocínio, eu vivo do esporte porque eu gosto de treinar. Então, a minha vida vai seguir do mesmo jeito, eu trabalho 8 horas por dia, eu treino nos horários que eu consigo e a minha vida vai continuar do mesmo jeito, treinando todo dia, me divertindo, porque acima de qualquer coisa, eu faço porque eu amo, tá bom? Obrigada, gente.